6. Trataremos sobre a ressurreição. O início do Salmo 16, a epígrafe diz o quê? O Santo de Deus. Hino de Davi. Eu quero fazer aqui uma sondagem. Quem tem alguma Bíblia que diz diferente? Parece que todos dizem a mesma coisa? Ou alguma Bíblia está dizendo diferente, esse epígrafe aí? A introdução. Hino de Davi. Estou dando tempo para vocês olharem na Bíblia de vocês. Acho que todos estão igual a minha, né? Que alguns não olharam ainda, estão olhando ainda. Deixa aberto lá. A irmã Ildamar. Pode dizer, irmã. Ok. Salmo excelentíssimo de Davi. Muito bem. Vai ter outras Bíblia que vão dizer outras coisas, mas tudo vão para o mesmo caminho. Não vou aqui dizer qual, mas tem versões que vai dizer diferente. Mas é um hino. E esse hino é de Davi. E o título desse hino a epígrafe diz: o Santo de Deus. É sempre bom você levar em consideração o que estava acontecendo antes de ler um salmo. Porque a nossa cultura de lê um salmo aí para desopilar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se leva a sério o estudo da Bíblia. Deus, na misericórdia dele, aqui por lá vai mostrar a alguma pessoa exatamente algo que ele não estava esperando e encontrou ao ler, mas sejamos mais propositais ao ler a palavra de Deus. Se o salmo é de Davi, vem aquela cogitação: a que se referia e qual a base, qual o pano histórico para esse salmo? Em segundo livro de Samuel, não abro agora, mas você pode olhar depois, está falando da aliança de Deus com Davi. Segundo Samuel, capítulo 7. E é dito ali, aquela expressão de Davi, que ele desejou construir o templo para Deus. Se eu moro numa casa de cedro, uma casa boa, um vangalô, e a arca de Deus está numa tenda, isso não é justo, Davi disse, isso não é justo. Eu tenho que construir o templo. E ele começou a se movimentar para isso. Nesse tempo, Davi estava tão próspero no seu reinado, no auge do seu reinado. Deus havia dado paz entre todos os seus inimigos. Era o rei especial em um tempo especial. E as nações o consideravam. Depois ele teve que lutar contra alguns e venceu também. Mas disse que o Senhor deu paz a Davi entre todos os seus inimigos. Então foi sucesso do rei. Ele era bem abastecido economicamente, suprido de prata e ouro, recebia imposto de várias nações, tinha um bom exército, um poderio bélico significativo para a sua época. Ele estava bem, estava bem. E foi nesse contexto que surgiu o Salmo 16. Digo outra coisa acerca desse salmo que não pode passar batido. Esse salmo é um salmo messiânico. Note o que diz lá no início: o Santo de Deus. Não era o santinho Davi, não. É o Santo de Deus mesmo, é o justo Jesus. Agora aqui o rei é Davi e acontece relacionado a ele. Mas que na realidade o salmo é messiânico.
Então, presta atenção que eu vou ler. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha vida, da minha herança e o meu cálice. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caiam-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Senhor, deixe-me dizer uma coisa antes de continuar. Presta atenção ao Salmo de forma que, se eu não dissesse mais nada, seria suficiente. Entendeu? Vamos lá. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Seja louvado, Senhor, o teu nome. Agradecemos e bendizemos ao Senhor por tua palavra, por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. E por esta noite termos o privilégio de refletir nesta porção. Em o nome de Jesus. Amém. Se os irmãos lembram, eu já preguei nesse salmo com as duas mensagens, quando fiz a exposição da uma boa parte dos salmos, especialmente os messiânicos. É que nas classificações dos salmos, o saltério é muito importante, porque além dele ter os 5 divisões pelos 5 livros, ele tem todos os salmos subdivididos em séries, o Halel, os degraus, imprecação, orações, os louvores e assim por diante. E aqui estamos em um dos salmos messiânicos. E vendo a forma que Davi encara a Deus e a sua mensagem e aquilo que ele relaciona. 3 coisas vamos ver aqui nesse contexto. O Senhor é o Senhor da vida. O Senhor é o conquistador da morte. O Senhor traz alegria agora e na eternidade. Alguém já escorreu esse salmo pensando 4 partes diferentes. Como Davi via a Deus, versos 1 e 2. Como Davi via o povo de Deus, verso 3.
como Davi via o mundo. Verso 4. Como Davi via o futuro. Versos 9 e 10. Essa foi a forma que eu preguei nesse salmo já aqui, quando, parece que foi em 2017. Vendo a maneira como Davi via a Deus, você vê isso logo no início do salmo, que ele começa com uma oração. É o Deus a quem ele recorre em sua oração e o chama de meu, o quê? Refúgio. Está lá na sua Bíblia? Sim ou não? Verso 1, meu refúgio. Em quem eu me refugio, em ti me refugio. Você lembra então que o Salmo 46 faz essa declaração também. Deus é o quê? Nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agora, no contexto do Salmo 46, era um. Esse é outro. O contexto do Salmo 46, onde Davi disse ser Deus o refúgio e fortaleza, é quando Jerusalém estava cercada pelo exército inimigo, o rei Sinaqueribe querendo invadir Israel. E foi naquela oportunidade que ele se afirmou no seu Deus, a cidade sitiada. Mas Deus deu refúgio, deu livramento, pois eles estavam refugiados em Deus. De forma que quando de manhã olharam, teve que dizer: vinde e contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra, porque 185.000 soldados inimigos estavam estendidos, mortos. E aqui não era guerra, não era guerra. O reino de Davi que estava em paz, tranquilo. Mas ele disse: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Então Davi estava procurando refúgio, quer dizer, falando sobre refúgio, e de certa forma ele queria também um refúgio, mas você sabe que ele não estava com problemas de guerras, não estava com perseguição como no tempo de Saul, no tempo do próprio Absalão, ou dos filisteus, ou de outros, não estava. Mas ele fez a afirmação: Deus é o seu refúgio. Você vai ver no verso 2, digo ao Senhor. Já no verso 1, guarda-me, ó Deus. São palavras diferentes, são nomes diferentes. O Senhor, do verso 2, para o Deus do verso 1. É o mesmo Deus? Mas está se referindo a Deus de uma forma específica. Esse do verso 1 está falando sobre aquele El Shaddai, que acolhe, que está ajudando e relacionando-se com as pessoas. Já o verso número 2 é aquele Deus autoexistente, que não depende de ninguém e que é eternamente Deus, creia ou não, nada vai mudar. O soberano Yahvé é o Senhor, o eu sou, como foi dito a Moisés. Mas, diga uma coisa, se Davi estava orando e afirmando se refugiar em Deus, então Davi era um refugiado. Era um refugiado. A gente entende isso um pouco aqui na situação brasileira, com os refugiados, né, que vêm de outros países. Particularmente, eu tenho muito sentimento para as pessoas que chegam de outro país aqui, tentando ser acolhido e tentando viver. Eles chegam procurando meios de sobrevivência, que vêm de países complicados, onde eles não têm liberdade.
Então, é um refugiado. É um refugiado. E um refugiado, ele se submete às normas do país para onde vai. Não é verdade? Ele tem que submeter às normas da regência onde ele está. E Davi estava sendo refugiado em Deus, então ele estava entregue totalmente às suas normas, regras, diretrizes e concordando com tudo. Mas não está bom ainda, deixe-me dizer, porque Davi estava próspero no seu reino, materialmente falando, seu poderio bélico, suas riquezas, sua casa suntuosa, palácio real mesmo. E ele está aqui orando a Deus. Irmãos, isso é altamente significativo para todos nós, porque existem alguns perigos ocultos que muita gente não vê. E o perigo maior seria exatamente nessa área que Davi estava tendo cuidado aqui. Ele não queria trocar Deus por nada, mas há esse perigo. Ele estava com cuidado, ele estava lutando para isso não acontecer. Ele temia que em meio à sua prosperidade e o seu bem-estar, que era dado pelo próprio Deus, viesse a ser uma forma dele se distanciar de Deus. Isso leva a gente a pensar que muitas pessoas que nós conhecemos já tiveram problemas nessa área. Deus os abençoou e eles transformaram em uma grande maldição ou um problema aquilo que o próprio Deus lhe deu. Isso é de doer. Davi disse aqui: Tu és meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Davi era um homem rico. Davi era um homem que tinha prata e tinha ouro, tinha gado, era chefe de uma nação, tinha tudo à sua disposição. Mas ele estava com medo de se apegar a estas coisas e trocar a Deus pela sua própria posição, que ele estava tendo naquele tempo, sua postura a qual ele assumia como rei. Ele tinha medo. Irmãos, cada um de nós tem que ter medo de trocar Deus por qualquer coisa. Quem sabe no domingo trocar Deus por qualquer coisa, a igreja não faz sentido nenhum. Quem sabe os valores espirituais fiquem para trás, eu estou bem demais, olha aí, Deus está me abençoando. E não está olhando para a sua família, como é que está o futuro da sua família, dos seus filhos, seu pai, sua mãe, os não crentes que olham para você, qual o futuro dessas pessoas dependendo de você. Então isso é um perigo, e nós devemos nos refugiar em Deus, e dizer como Davi: outro bem não possuo senão a ti. Isso foi o que Jesus ensinou no grande e principal dos mandamentos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, por antecipação, já está expresso aqui nos versos 1 e 2, como Davi via a Deus. Mas, como era que Davi via o povo de Deus? Como é que ele via o povo de Deus? Verso 3. Como Davi via o povo de Deus. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Me parece que tinha um grupo ou uma banda com esse nome, os notáveis. Tinha? Não sei. Eu já ouvi uma coisa assim. Mas se tinha, não vale não. Aqui os notáveis é você, viu? Os notáveis aqui é o povo de Deus. Os notáveis. É o povo de Deus. Não, isso aí é outra coisa. É antigo, estou falando de coisa antiga, não é da agora não. Não é da agora não. Os nonatos ainda existem. Bem, acho que separou, mas já juntou novamente, arranjou outra forma de juntar. Mas,
Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Era assim que Davi via o povo de Deus. Eu amo o povo de Deus. Eles são notáveis para mim, eles são especiais. Os componentes desse povo, cada um é especial. É que, irmão, você tem um valor no contexto da igreja. É parte do corpo, é um membro do corpo de Cristo. Então, é notável. A sua falta é notável. Eu estou vendo gente aqui hoje à noite que, pelo menos disse hoje, quando estávamos no jantar, fulano, cadê, hein? Vai chegar. E está aqui hoje à noite. Não vou dizer quem é. Está aqui hoje à noite, graças a Deus. Então, eu tenho prazer neles, Davi disse. Eu tenho prazer no povo de Deus. Meus irmãos, o culto que acontece com o povo de Deus, se o povo de Deus não vem, está faltando, está faltoso. Davi tinha o prazer de se unir ao povo de Deus e chamava-o de notáveis. São os notáveis. Aqueles que estão faltando em nosso meio, ore por eles e diga, irmão, não notei sua presença. É notável até a falta, né? Não notei sua presença domingo na igreja. É muito uma semana. É muito. Deus disse o quê? 6 dias trabalharás. Trabalharás. Só que tem gente que nem trabalha nos 6 dias, aí no domingo quer trabalhar, né? Para atrapalhar. Outro vai dizer, não, eu não fui para a igreja não, porque eu fui para o sítio. Foi? Não, está errado, a frase está errada. Diga, eu fui para o sítio para não ir para a igreja. A frase é essa. Não é que eu não fui porque fui para o sítio, não. Você sabe a distância que o sítio tem, quanto tempo leva para chegar lá e quanto tempo leva para voltar. Ou você é tão ruim de cálculo assim. Você foi para não vir para a igreja. Não vai inventar mentira, não. Você foi para não vir para a igreja. Então, isso aqui pode sustentar, porque não dá outra, pode olhar que é isso. Alguém vai botar alguma coisa com obstáculo, porque não tem o prazer de estar aqui no meio do povo de Deus. O próprio Jesus disse, louvar-te-ei no meio da congregação. Louvar-te-ei. Eu acho bonita a congregação cantar. A igreja cantar. Na hora de ter um solo, você pode cantar até mais perto do microfone, mas na hora de cantar com a igreja, você deixa mais distante, que é para o povo, se escutar o povo também, né? Escutar o povo também. É importante a igreja, o auditório cantar. Tem agora aqui, né, que ajuda muito, né? Então, Davi tinha autoconsideração para com o povo de Deus. E esse salmo é messiânico, repito, é de Jesus. Qual a sua consideração para com o povo do Senhor, que é a Igreja Batista Fundamentalista de Santa Cruz? Ou você não crê que é de Deus? É do diabo, é? Não. É lavado pelo sangue de Jesus e você faz parte dela. Amém? Vamos levar a sério isso. Davi, ele olhava também em outra direção. Como é que ele via o mundo? Como Davi via o mundo? Olha o verso 4. Como é que ele viu o mundo? Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Se Davi vivesse hoje, você nunca iria escutar ele dizer, vixe Maria, você nunca escutar ele dizer isso. Não tem aquela impregnação na mente de muita gente que não esqueceu Maria ainda, qualquer probleminha, vixe Maria, né? Deleta isso. Meu Jesus, agora não tome em vão o nome do Senhor não. Meu Jesus, misericórdia, Senhor.
misericórdia. Então, Davi via o mundo de uma forma tal que não queria ser participante com eles, não queria unir-se a ele, não queria compactuar com ele. Não oferecerei as suas libações de sangue. Você não vai ver um crente adorando outro Deus de pedra ou de pau. Agora, infelizmente, tem o perigo de se dobrar a Mamon, porque é mais complexo isso aí. Ou trocar Deus por outra coisa. Então, note que tudo isso é perigoso. Davi, ele mantinha uma postura. Mas vamos olhar como é que Davi via o futuro. E é aqui que nós queremos tomar mais tempo, antes de findar. Como Davi via o futuro. Ele havia dito no verso 1 que Deus era o seu refúgio. No verso número 6, o Senhor era a porção dele. Note que Davi não era um pobrezinho, não, ele tinha fortuna. Mas ele não queria confiar em nada. O Senhor é a minha porção. Aí sim, o Senhor é a minha porção. Isso nos ensina alguma coisa? Diz até que iria cair as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Qual a sua herança? É uma herança eterna, gloriosa, dada por Jesus. A esperança da ressurreição e as coisas relacionadas a ela. É muito linda essa herança. Era o seu relacionamento com o Senhor que o fazia refletir de forma que até a noite ele aprendia com o seu coração. Ele me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ele tinha que meditar. Ele tinha que meditar. Bem, como é que ele via o futuro? Vamos a partir do verso 8 até o final. É sobre o futuro agora. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. O Senhor, a gente canta isso aqui. Olhando para Cristo, isso é fitar os olhos em Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu tenho sempre a minha presença. Não podemos deixar de andar na presença do Senhor. Estando à minha direita, não serei abalado. Você lembra que Jesus, quando ressuscitou e quando ascendeu ao céu, ele foi para onde? Ele assentou-se em algum lugar à destra de Deus. Lugar de honra, à direita do Pai. Verso 9. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Confiança até em face à morte. Segurança, o refúgio iria até a morte. O refúgio do verso 1 iria até a morte. O meu corpo repousará seguro. Por quê? Não deixarás a minha alma na morte. E mais, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, que o seu corpo entre em estado de putrefação, como foi o corpo de Lázaro. O corpo de Jesus não entrou em estado de putrefação. Ressuscitou incólume, glorificado, e apresentou-se com provas incontestáveis, para quem crer nele ter a vida eterna. E mandou tocá-lo até, para constatar a realidade. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra
delícias perpetuamente. Aqui, eu estou dando um texto que tem em filmes. Foi ontem com os jovens, teve um, não foi? E aqui está outro. Ontem foi. E esse aqui, qual é? Não é o deserto florescerá, mas é o inferno em chamas. Esse eu passei mais de 100 vezes aqui na região, no estado do Rio Grande do Norte. Foi. O inferno é no rolo, aquele rolo grande. Ainda tem essa máquina ali. O inferno em chamas. E quando Lázaro está no seio de Abraão, aparece o ator principal lá, e ele cita esse texto que à destra de Deus há delícias perpetuamente, né? Há um rio da água viva que sai do trono do Cordeiro, da cidade santa. E era assim que Davi via o futuro, a certeza da ressurreição. Ontem falamos aqui com os jovens sobre exatamente a esperança da ressurreição, o que ela produz em nós. Foi assunto também do rádio hoje. Foi assunto do rádio também hoje, o que a ressurreição de Cristo produz em nós. Então, eu queria ler aqui um comentário sobre isso aqui. Eu vou ler esse comentário. Preste atenção. Comentário inspirado. Porque a respeito dele, de Jesus, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu, foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Aí vai pregando o evangelho: vocês mataram esse Jesus, foi vocês, mas Deus o ressuscitou, você precisa se arrepender e se converter, e serão cancelados os vossos pecados. Esse é o comentário, Atos 2, 25 até o 31. Prevendo isso, se referiu à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Por isso ele é um salmo messiânico, um salmo que fala sobre o Messias de Israel, que apresenta assim a Jesus. Lá no capítulo número 13 desse mesmo livro, eu li 2, 25 a 31, e no capítulo 13, eu vou ler também esse outro comentário aqui, que está praticamente na mesma ordem. Na mesma ordem. Por isso também diz em outro salmo, verso 35 do 13: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então, eu estava falando sim sobre Jesus. A ressurreição de Jesus, ela compõe o evangelho. Tanto Pedro como aqui nesse texto, Paulo estava também pregando sobre o Salmo 16, apresentando o Cristo ressuscitado, para que os pecadores se arrependessem dos seus pecados e viessem para o autor da vida. Pois ele venceu a morte. A morte não tem poder sobre Jesus. O inimigo foi derrotado. E quem crê em Cristo não morrerá mais eternamente, mas tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
De forma que o ensino do Salmo 16 deve nos levar a uma esperança viva no Cristo ressuscitado, que está hoje sentado à direita do Pai e intercede por nós, de forma que, hoje à noite, enquanto esse culto acontece aqui, enquanto esse número de pessoas aqui está, lá está Jesus contemplando a gente, vendo cada um e vendo o íntimo de cada coração e sabendo a intenção de cada um e vendo a atitude que terá, que teve e que terá, que tem tido até aqui e que terá daqui para frente. Se você não é um crente, corra para esse refúgio. Despreze qualquer outro refúgio nesse sentido de não confiar, não colocar no lugar de Jesus. É somente Ele. O pastor Mark Swindelberg, falando sobre o grande mandamento, ele disse que fazem muito errado com esse mandamento. Diz que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não, é amar somente a Ele. É Ele pronto, por causa daquilo ali, tudo vai dar certo, vai amar a todos agora. Mas se não começar assim, não vai dar certo. É amar a Deus. E aí, passaremos a amar as demais pessoas. Ao contrário, não irá funcionar. Hoje à noite, Deus nos deu a oportunidade de estar diante do quadro da ressurreição e, com base no Antigo Testamento, respaldado pelo Novo, para que saibamos que não foi em vão a vinda de Jesus, mas foi algo já programado, profetizado, predito e concretizado